Ele era rei, tinha poder, glória, vitória sobre os inimigos, era respeitado e temido. Seu nome era Uzias, e por muitos anos ele foi um rei que andou com Deus. Enquanto buscava ao Senhor, Deus o fazia prosperar. Ele construiu cidades, fortalezas, torres. Suas conquistas militares eram notáveis. Seu nome se espalhou até as fronteiras do Egito. Ele foi grande até se esquecer de quem o fez grande. A Bíblia diz que quando Uzias se fortaleceu, seu coração se exaltou para sua própria ruína. E então ele fez o impensável. Entrou no templo de Deus para queimar incenso sobre o altar. Mas que mal havia nisso? Ele era rei, ele governava sobre tudo, mas havia uma linha que ele não podia cruzar. Queimar incenso no templo era função exclusiva dos sacerdotes, descendentes de Arão, separados por Deus para esse serviço. Era algo santo, intocável, mas Uzias achou que podia. Ele queria misturar coroa com santidade. E quando um homem tenta tomar para si o que pertence somente a Deus, a justiça divina não demora. O sumo sacerdote Azarias e 80 sacerdotes corajosos entraram no templo e enfrentaram o rei. Disseram: Uzias, isso não é para ti, saia do santuário, pois estás em pecado. Mas Uzias não se humilhou. Pelo contrário, ficou indignado. Com o incensário na mão, pronto para usurpar o altar, ele se enfureceu contra os sacerdotes. E naquele instante, a mão de Deus o tocou. A lepra apareceu na sua testa, bem ali, na presença de todos. No lugar mais santo, ele foi ferido pelo próprio Deus. E quando o sumo sacerdote viu aquilo, ordenou que o retirassem. Mas não foi preciso insistir. A própria lepra o fez sair às pressas. O rei, que achava que podia tudo, foi expulso da casa do Senhor e nunca mais voltou. Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. Morou numa casa separada, isolado da sociedade, sem poder governar, sem poder entrar no templo, sem poder se aproximar do povo. Ele, que um dia foi exaltado, terminou os dias em solidão e vergonha. A lepra não foi só física, foi o sinal externo de uma doença interna, o orgulho. Ele cruzou a linha entre o que era do rei e o que era de Deus. Essa história não é só sobre um homem do passado, é um alerta para todos nós. Quantas vezes, ao alcançarmos vitórias, nos esquecemos de quem nos deu a força? Quantas vezes queremos misturar o nosso trono com o altar do Senhor? Achamos que nossa posição, nossa influência ou nossos dons nos dão acesso a tudo, mas Deus é santo e Ele não divide sua glória com ninguém. A lepra de Uzias foi um juízo visível, mas hoje muitos carregam a lepra do coração, soberba, vaidade espiritual, autopromoção. Pessoas que se exaltam com o que Deus deu, mas esquecem quem deu. Pessoas que se aproximam do altar sem reverência. O Deus que curou leprosos é o mesmo que julgou um rei com lepra. Porque antes de ser amor, Deus é santo. E antes de ser pai, Ele é Senhor. Mas essa história também nos ensina que há tempo para reconhecer, parar e voltar. Uzias não se arrependeu, mas você pode. Hoje Deus está dizendo: não toque no que é santo com mãos arrogantes. Não suba no altar com o coração cheio de si. Não use o nome dele para autopromoção. Santidade ainda importa, reverência ainda importa, porque o mesmo Deus que exalta o humilde resiste ao soberbo. A Bíblia diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16:18. Se você tem dons, talentos, autoridade, liderança, glória a Deus por isso. Mas lembre-se, tudo é dele, por ele e para ele. E o lugar de honra não é conquistado com força, é concedido pela graça. Uzias era rei, mas esqueceu que o trono mais alto não era o dele.